E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pod Letras. Hoje vocês vão reparar que nós estamos fazendo um episódio gravado, então, infelizmente, vocês não têm como interagir ao vivo conosco, mas vocês podem sim deixar aí os comentários de vocês e, claro, deixar o like nesse vídeo e todas as outras coisas que o Will vai deixar os recadinhos de sempre para vocês. Sempre que é gravado, você dá uma cortada nas nossas palmas, mas elas vêm mesmo assim. César gosta tanto do ao vivo que ele se desculpa por estar gravando um episódio, mas sempre é por um bom motivo. Então você que está aí assistindo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe comentários aqui no vídeo para que o conteúdo seja mostrado para mais gente, porque no YouTube ele engaja mais os vídeos quando tem interação com o público, então faça isso. Faça também o favor de nos seguir nas redes sociais, @podletras em todas elas. Se você quer saber um pouco mais aqui sobre o Pod Letras, você pode ir no site, o podletras.com.br, tem links interessantes, tem os episódios anteriores, tem o link das plataformas de áudio. Vá lá no Spotify, segue a gente lá, dá uma boa também avaliação, porque também mais pessoas vão acabar ouvindo. A playlist é atualizada semanalmente. Na tela tem aí um Pix, QR Code para você fazer aqui um Pix para a gente de qualquer valor. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer pelo e-mail, a chave é apoie.podletras@gmail.com. E os episódios ao vivo ou não são exibidos toda terça e toda quinta às 8 da noite aqui no canal, certo? Exatamente. Lembrando para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre a coletânea do Pod Letras. A essa altura do campeonato, a coletânea de 2024 já foi lançada, né? Quando esse episódio for já terá sido lançada. E quem sabe já terá esgotado, né, Will? Então, corre lá, garante a sua coletânea de 2023. Se tiver ainda de 2024, vai estar no mesmo link que está aí na descrição. Basta você clicar, você vai direto para a lojinha, você vai poder encontrar os 2 volumes, tá? Se você está numa plataforma de áudio, você já sabe. Entra lá no site do Mercado Livre, digita Pod Letras no campo de busca e você vai achar bem facilmente as coletâneas para você adquirir. Certo, Will? É isso aí. Hoje a nossa convidada é a cantora, compositora, estilista, Lia Paris. Tudo bem com você, Lia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Will e César. É um prazer estar aqui com vocês. Programa tão legal, sempre com muitas entrevistas interessantes e já descobri muitas coisas legais. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. É isso aí, olha, já vamos de cara logo falar do seu mais recente lançamento, que é o seu acústico, né? O acústico, a gente que acompanha há mais tempo, assim, a música, a gente entende o acústico como uma celebração, né? Você pega um apanhado de músicas já consagradas e mais algumas inéditas e lança para as pessoas verem uma versão às vezes mais crua, mais original, ou às vezes alternativa. Então aproveita e fala para a gente desse seu lançamento bem recente mesmo, que foi lançado nesse mês de agosto mesmo. Então fala pra gente do seu acústico. Sim, com muito prazer. O disco foi lançado dia 2 de agosto e esse acústico ele nasceu da vontade de justamente o que você falou, trazer essas músicas de um jeito mais cru, mais sincero, experimentando essas versões como se de um jeito mais íntimo, como se eu estivesse cantando ali na sala de casa. A ideia dele, ele surgiu, essa ideia após a pandemia, quando eu tive ali muito tempo para ficar só com o meu violão. Eu sempre toquei assim, me acompanhei violão de cantora, né? Eu usava mais violão para compor mesmo, não sou musicista. Não ainda. Um dia espero. Mas aí tive bastante tempo para explorar essas músicas desse jeito. Acabei fazendo umas lives e acabei me apaixonando por esse lado, por essa potência que é só a voz e violão ali. Parece que as histórias ficam mais claras e dá espaço ali para a voz e para o que está sendo dito, né? Porque só o protagonismo fica mesmo nas histórias das letras. Como o meu trabalho ele é muito confessional, muito são as histórias que eu vivi, parece que até tem uma potência a mais, assim. Então achei muito interessante e quis trazer esse trabalho para o público.
Muito legal. Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma cantar assim, músicas, muitas das suas músicas tem muita potência na sua voz, né? Você tem uma voz bem potente, né? Bem bacana até. E nesse álbum você preferiu manter tudo num tom mais tranquilo, assim, né? Tudo nesse tom mais light. Aliás, a gente teve a oportunidade de ouvir as músicas, né? A gente ouviu antes Ah, do que bom. lançamento. Agradecemos por isso. E realmente, assim, é um tom bem gostosinho, assim, né? Bem bacana. O que te fez optar por manter todas as músicas nesse tom mais tranquilo? Muito obrigada, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. E sabe que eu te ouvindo falar, até para mim é uma novidade isso, porque eu não tinha reparado. Não foi intenção. Acho que foi a própria maneira com que eu gravei ali, mais pequenininho mesmo, sabe? Só voz e violão. Acho que eu quis deixar. Foi orgânico, não foi uma escolha de timbre, ou de intenção na voz. Foi mais ser sincero ali, deixar a história da música ser mais protagonista até do que a minha voz. Talvez seja isso, a vontade de contar as histórias, quase que contando mesmo, sabe? Quase que falando. Sim. Eu comentei com ele, falei assim, nossa, tá muito gostosinha a voz, assim, tá muito legal, muito bacana. Ficou muito bom, gostei muito mesmo. Ai, que bom. E essa decisão de lançar nesse momento, porque para quem também compõe, né, eu acredito, inclusive, eu gostaria até de saber qual é a sua produção, se você compõe muito, porque acaba gerando uma dúvida. Eu lanço um disco de inéditas ou eu vou para um acústico, porque também é uma coisa, uma decisão de momento, né? Por que você achou que nesse momento era mais adequado lançar um acústico e não mais um de inéditas? Só de inéditas. Também acabou que não foi uma decisão, assim, como que eu posso dizer, estratégica, sabe? Uhum, Foi também, os meus trabalhos, eles são muito, eu procuro fazer coisas que são reais, que são fiéis ao que eu estou sentindo e ao que, onde o vento está soprando mais forte no momento. E eu acabei gravando algumas dessas músicas. Na verdade, eu recebi o convite do You Got, que é um dos produtores do álbum. O álbum acabou tendo uhum, alguns produtores. E aí, através desse convite dele, que foi para gravar músicas acústicas, eu regravei uma e gravei outras duas inéditas. E aí eu tinha essas canções para lançar. E aí foi bem na época também que depois eu já tinha essa experiência da pandemia e tal, foi logo pós-pandemia que surgiu esse convite. Então eu tinha essas músicas para lançar e falei, pô, por que não num álbum? Porque daí eu fecho um conceito uhum, de contar essas histórias e tal. Então a escolha do repertório também foi assim, quais músicas que eu quero contar dessa maneira, mais pura, mais como ela foi composta mesmo, porque eu, pelo menos, componho voz e violão, ou só na voz. Depois uhum. eu chamo os outros instrumentos e aí penso na produção. Então, esse álbum, ele é assim, as pessoas vão escutar quase que como se elas nasceram dessa forma. Então, Uhum. acho que foi por aí a escolha desse álbum desse jeito. Muito legal. Você acabou já respondendo uma das coisas que eu ia perguntar, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito aceleradas, né? A gente sempre que vem um cantor aqui, a gente, né, uma cantora, a gente comenta isso, que hoje em dia o pessoal tá lançando mais são singles mesmo, né? Lança outro, que dificilmente a galera para escutar um álbum inteiro do começo ao fim, como era antigamente, né? Quando a gente botava lá o CD lá para tocar, a gente acabava escutando de cabo a rabo. Então, mas você acabou respondendo que foi para fechar esse conceito. Mas como que você vê esse cenário da música, assim, de ter que ficar lançando uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e dificilmente conseguir fechar esse conceito? É muito boa a sua pergunta. É, eu realmente acho uma pena, assim, que exista essa pressão, porque não tem como negar, né? As redes sociais trouxeram essa pressa, essa urgência, esse imediatismo, Uhum. até pelo próprio formato, os mini vídeos. Então Sim. a gente acaba se acostumando a receber muito estímulo, a ter muito conteúdo, né? Conteúdo, muitos deles até são vazios,
não querem Sim. dizer nada e tal, mas a gente tem todos esses estímulos. Então, eu como artista, acho que a maioria, ou quase, ou todos os artistas devem se identificar com essa sensação de urgência, que você tem que estar sempre ali produzindo. Isso é cansativo, e mais do que cansativo, isso acaba tirando a autenticidade das produções, e eu acredito que a qualidade, porque é muito difícil você fazer algo com qualidade, com preciosismo, com cuidado, assim, a cada Top de quase que caixa, né? semanalmente, É. como alguns artistas lançam. Nem vou falar aqui do mérito, né, da qualidade, não quero julgar o trabalho de ninguém, nem, não, né, quem sou eu para falar isso também, gosto é gosto, né? Sim. Mas eu não consigo produzir nessa velocidade. E tudo bem, né? Eu aceito isso, eu prefiro fazer no meu tempo, eu prefiro fazer, assim, na minha vida, ter tido uma obra, ela sendo muito reconhecida, pouco reconhecida ou não, enfim, e ser sincera com a minha produção, porque a minha relação com a minha arte, ela é de sinceridade. Eu não consigo compor se não vier do coração, se não for algo que eu acredite. Não conseguiria, por exemplo, por isso que eu também sou compositora. Eu só gravei até hoje músicas que eu escrevi. Algumas com parcerias, né? Nesse álbum tem parceria com Marcelo Genesi, com Ivo Moser, tem parcerias, eu chamei cantores para cantar comigo, então tem 3 duetos, mas são músicas que eu vivi, que eu acredito naquilo. Eu não conseguiria gravar uma música de alguém, por melhor que seja, que aquela história contada não tenha relação comigo, sabe? Acho que Sim. seria injusto com a música, com a história que está sendo contada, se eu tentasse passar por aquela, enfim, ser veículo daquela mensagem, sendo que ela não me toca, que eu não me Não identifico. partiu de você, né? Isso é o meu jeito de ser artista, né? Claro que tem intérpretes maravilhosos, mas assim, eu acredito que esses intérpretes também consigam alcançar esse ponto de comoção, né, nas outras pessoas, porque eles fazem a música, eles têm esse sentimento de Se pertencimento, apropriam, né? Se se apropriam da música. apropriam, exato. Então, acho isso. Eu acho uma pena que a gente esteja vivendo isso. Eu espero que as pessoas se cansem, assim, meio que inconscientemente, no modo geral, e a gente volte a apreciar o tempo do jeito que ele é, né? Sim. De um jeito mais tranquilo e tal. Então, os meus lançamentos, até por eu ser uma artista independente, eu não tenho nem condições físicas, mentais e nem financeiras de produzir nessa velocidade. Sim. Então, eu respeito o meu trabalho como ele vem e como dá para ser, sabe? É o melhor que eu posso no momento, eu vou entregar o melhor que eu consigo fazer do jeito que eu acredito, né? Sim. Então, assim, eu tenho feito desde que eu comecei. Aliás, Will, ela leva bem a sério essa questão, né? Porque, pelo que eu soube aí, a Lia recusou as músicas do Arnaldo Antunes, com a Cássia Ai, gente. Eller, com o Renato Russo, com o Gil. Ai, mas a história é a mais antiga de todas, né? Quando eu estava escolhendo meu repertório, eu tive a oportunidade maravilhosa de conversar com o Arnaldo Antunes, que era um amigo da Uhum. família e tal, que já tinha me ouvido cantar e até elogiado, falando, poxa, você tem talento e tal. Quando você quiser, se você quiser, você pode ver o meu acervo. Então, nossa, eu tive a honra de escutar algumas dessas músicas que estavam ali, que ele disponibilizou talvez para que eu gravasse. Mas justamente, e tinha músicas assim, tinha música com a Cássia Eller, com o Renato Russo, tinha música, mas eram músicas tão deles, e eu Uhum. estava começando. Então, eu pensei comigo mesma, eu vou começar gravando algo que não é meu. Não acho justo comigo, com a minha verdade, nem com eles, nem com essas Uhum. obras. Sim. Porque na ocasião aquelas obras elas tinham letras e contavam histórias que eram distantes das minhas, Uhum. por assim dizer, sabe?
Então eu falei, não me sinto. Foi ao contrário, não é que eu recusei porque não era bom o bastante, era ao contrário. Eu falei, não, eu não me sinto apta a interpretar essas canções com a propriedade que elas merecem. E acho que. E aí acabou que eu compus músicas que tinham muito a ver comigo na época, que eram muito Uhum. sinceras, que eram histórias minhas, da minha perspectiva, do meu ponto de vista, ali que eu defenderia aquelas músicas, sabe? Que eu cantaria. E aí, quando eu gravei, assim, né, algumas dessas músicas, claro que eu tentei, gravei ali, coloquei no repertório e elas ficaram como se fossem, não fizessem parte, assim, não combinavam. Sim, Então eu realmente recusei por respeito. tá certo. Muito bem. Agora, falando em composição, tem essa coisa que a gente sempre comenta aqui com músicos e cantores que literatura é diferente, né? Essa parceria não é assim. Você encontra uma pessoa, de repente, vamos escrever uma história junto aqui, não tem isso, né? Já músico não, músico faz até jam, tudo. E cada composição tem uma história, e tem uma história que eu achei muito interessante, assim, de uma música chamada Veneno do Escorpião, que você fez com o João Suplicy. Fala que história é essa dessa composição, que vocês estavam numa festa e viu uma galera do lado conversando, vocês quiseram musicar, conversa que vocês estão Então, ouvindo do lado. essa história é legal, porque é uma história diferente um pouco das minhas. Não, bem diferente do que normalmente acontece ali, das minhas inspirações. Porque as minhas inspirações normalmente vêm das coisas que eu mesma vivi e experimentei. Nesse Uhum. caso, a gente estava juntos. O João é um artista muito rápido, muito inteligente, muito. Enfim, admiro muito ele. E a gente estava junto ali, sem querer, numa ocasião, numa festa de amigos em comum, e a gente estava ouvindo uma história sobre ciúme e tal, sabe? Com aquela conversa do lado ali, mas que você Sim. está ouvindo, você nem queria, Aham. mas você está ouvindo. E a gente achou interessante, e ele falou, vamos fazer uma música aqui? E ele tá sempre com violão, né? Não sei se vocês conhecem ele, ele tá sempre, parece que ele anda, enfim, a Faz chave parte do do corpo. carro é o violão ali, o celular, o violão. E aí eu falei, vamos, por que não? Vamos embora. E aí o assunto era um caos lá de ciúmes, e aí a gente começou a poetizar isso, né? Como se Uhum. o ciúmes fosse o veneno do escorpião, que pica e tal, de um jeito mais poético, e aí até talvez quase que brega, assim. Foi um exagero, né? Uma romantização, assim, da história, porque a história era bem mundana, mas a gente Uhum. quis fazer ela de um jeito como se fosse na atmosfera poética. E aí ficou muito legal. E aí, tempos depois, nessa busca por que músicas que eu quero contar as histórias desse jeito falado e que tem a ver, eu resgatei ali essa música. Falei, pô, João, vou gravar. E ele, claro, que legal, tal. Relembramos, porque tem essas músicas que a gente faz nas festas, assim. Tem tanta música que eu fiz e acabei não gravando, a pessoa deu, e aquela música? Pô, não lembro. E era incrível. É. Essa aí, ainda bem que ele lembrava, e eu também um pouco, da gente resgatou ali a melodia e tal, e gravei. Às vezes a gente tá alegrinho também, né? Acha, Nossa, acha que tá. quantas músicas perdidas. É, Acho que Steven Tyler falou que acho que quando ele lançou uma música chamada Full Circle, eu acho, que já final dos anos 90, né? Ele falou assim: foi a primeira música que eu fiz sóbrio e gostei, ficou bom. Todo o resto Imagina quanta música perdida não teve, né, no estúdio. ô, Agora com o é, celular a gente tem uma facilidade de ter o gravador no celular, né? Não tem muito sim. desculpa mais, é só deixar gravando. Mas, uhum, enfim, ainda bem que essa a gente gravou, eu gosto muito dessa É. música. E ela é curtinha, ela é uma historinha mesmo, ela é como se fosse uma vinheta. uhum, E ela também fala dos ciúmes, né? Que é um sentimento pesado, né? Não é ele na dose, quando a dose é demais, né? Que a gente fala até na sim. música. Mas a gente fala de um jeito leve, engraçado, meio que um aviso, Uhum. assim, mas tranquilo, né? Como se fosse um cupido,
a história, assim, do Cupido, que é aquela coisa mais romantizada e mais leve da coisa, né? Uhum. Não é um drama, a música, ela é leve, né? A história é bem bacana. Ô Lia, você tem o início nas artes, né? Que você já falou bastante, né? Que você começou no circo. Você assistiu um filme sobre circo e pediu pro seu pai, falou, quero ir pro circo. E seu pai te levou. E aí você se especializou no trapézio, né? Na pirofagia, aquilo tudo. Mas quando a gente sempre pergunta assim pro cantor, né? Ah, como que você começou? Todo mundo começa assim, ah, desde criancinha, desde pequenininho, eu cantava, desde que eu saí da barriga da minha mãe. Normalmente essas histórias são ouvidas, né? Mas procurando um pouco a respeito de você, eu vi que assim, o seu primeiro flerte com a música, vamos colocar assim, aconteceu quando você cantou numa peça de teatro na escola, que você cantou Issaboa, do Sim, Cartola, né? A capela. é. Como é que foi essa experiência? E como é que você já logo começa cantando numa peça? Já logo metendo a cara, assim, pra todo mundo. Nossa, também, ai, que legal a pesquisa que vocês fizeram. Nossa, eu tô revivendo coisas que eu nem lembrava. Mas realmente, é verdade, foi esse contato com a minha voz, foi foi nesse dia, e foi um susto, porque foi uma história assim, na escola que eu estava, era formação, né, da oitava série ali, acho que agora chama outra coisa, Uhum. o jeito que eles, da organização. Eu acho que a oitava série agora é sétimo ano, né? A oitava Isso, série pode ser. antigamente, hoje é o sétimo ano. É, Que agora vai até o nono, né? enfim, a gente estava se formando, e aí tinha essa disciplina de teatro obrigatória. E eu gosto de teatro, mas assim, até fui experimentar depois, tal, mas eu não sinto que é o meu chamado, digamos Uhum. assim, sabe? Não é o meu dom ali, é, enfim, acho que artistas são multitalentosos por natureza, acho que se a gente são só plataformas diferentes que a gente vai se expressando ali, mas eu acho que cada um tem o seu ponto forte, Sim. ou até a sua preferência mesmo. Enfim, e aí a peça, além disso, eu não me identifiquei com o tema da peça, que era uma coisa meio comédia, e eu sou mais séria, assim, talvez meio chato também. Falei, ah, não quero, não quero participar disso. E eu falei, não quero. E aí o professor, na época, foi muito perspicaz, assim, ele sacou que, enfim, não ia rolar. E ele falou, então tá bom, então você faz uma cena sozinha. Você faz uma, como se fosse meio que um happening ali no meio da peça, uma vinheta, um Uhum. negócio. Pensa em alguma coisa e faz. E eu falei, tá bom, vou fazer, então, tipo, pesquei ali uma coisa que tivesse a ver. Falei, vou fazer uma lavadeira e vou cantar essa música que eu gosto muito, que eu amo e tal coisa. Só que nos ensaios, como era uma cena sozinha, e Uhum. muito simples, né? Não tinha ensaio. E ali no ensaio com a galera eu cantava pequenininho ali, né? Não soltava a voz. Só que a gente estava num teatro, foi naquele teatro Hebraica de São Paulo, que é enorme, sei lá, para 1.000, talvez mais de 1.000 pessoas. E não Sim. tinha microfone, né? Era uma peça, não tinha um microfone, era uma peça ali Tinha que ser no em off, pulmão né? mesmo. Não era uma coisa profissional. Sim. Então não tinha microfonação, tal, então ai, que eu tinha que soltar a voz de fato. Então nesse dia, no dia da apresentação, eu mandei ver no Gogó, e aí mandei um Ensaboa Mulata assim, meio que talvez um pouco lírico, né, Uhum. e as pessoas, eu acho que eu tenho eu acho não, eu tenho esse feat em VHS, esse registro, até preciso resgatar. É, E tem que ficou jogar no Google, tem uma que jogar no YouTube isso comoção, aí. assim. Pois é. Vou tentar resgatar para fazer um edit dessa entrevista aí. Uhum. Boa ideia. E aí rolou uma comoção, assim, as pessoas se levantaram, bateram palmas assim, no meio da peça e tal. E aí eu falei, meus pais, o professor de teatro, ficou todo mundo assim, nossa. E aí depois vieram falar comigo e tal. Então foi o primeiro start. Foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu tenho potência de voz, né? Eu tenho uma voz que legal, que, né, que não, as pessoas repararam e tal. Então, essa foi a primeira vez que de verdade eu
vi ali que, sei lá, talvez tivesse um caminho para explorar. Experiência muito bacana. É. E ainda falando sobre essa sua formação circense, né? Você disse certa vez que essa formação circense fez você ver que seu coração era nômade, que você não sabia estar presa num lugar só, que você não tinha casa, não tinha endereço fixo, não tinha essas coisas todas para você ser uma pessoa mais livre. E eu queria saber se você continua com esse espírito nômade mesmo depois da maternidade, ou se mudou um pouco. Nossa, que legal sua pergunta. E até a construção, assim, dela. Porque foi isso mesmo. Acho que o grande presente que o circo me deixou, né, que foi a minha primeira arte a ser explorada perto de... não, posso dizer profissionalmente, né, porque fiz Aham. apresentações. Então é isso, né, a primeira arte, primeira plataforma que eu usei para me expressar e que eu explorei e me dediquei foi o circo. E no circo a gente aprende a ser multi-artista, porque a gente ajuda a levantar o circo, a gente faz os espetáculos, pensa nas apresentações de uma forma mais conjunta. Então, os figurinos, a atmosfera, a música, o trabalho em equipe. E isso me deu uma formação muito grande, plástica, né, sobre ambiência, sobre como montar um espetáculo, né? Então, eu trouxe muito disso para os meus shows, e antes de passar para a música, eu me formei em moda, que Uhum. eu tinha uma visão da moda, passando rapidamente por isso, um pouco mais romântica, talvez, e quando eu vi que a moda era mais massiva e tal, tinha menos espaço, né? Muito desafiador você ser artista na moda, né? A moda puxa Uhum. para aquela coisa mais comercial. Então, passei pela moda e me joguei na música. Mas o circo esteve presente nos meus trabalhos de moda e veio para os meus trabalhos. Eu reconheço muitas coisas visuais que eu faço daqueles anos que eu trabalhei o circo. Mas o circo me deu um grande presente que foi o entendimento de que eu era nômade na minha Uhum. vida, porque eu passei a infância e a adolescência, ainda bem que tenho pais maravilhosos que sempre me incentivaram e deram asas para essas experimentações, mas eu, né, a parte da escola, da faculdade, de se encaixar, de estar ali, da rotina e tal, sempre foi muito pesado para mim, foi muito massivo. Me sentia muito reprimida, muito acuada, triste talvez, mas mais do que tudo, reprimida mesmo. E aí, quando eu tive a oportunidade, depois que eu me formei no colégio, de viajar, de vim para a Europa, eu estou na Europa agora, na França atualmente, mas eu fui para a Itália e uma colega minha do circo, uma grande amiga, trapezista também, na época, foi junto comigo e a gente conheceu pessoas do circo e viajou, e ela muito mais profissional que eu, mais velha e mais formada e tal, eu ajudei a fazer os espetáculos, tudo, e aí nessas viagens, nessas andanças, eu me senti, de repente eu falei, nossa, eu tô feliz como eu nunca estive, eu tô em paz comigo mesma, descobri que ver novos horizontes, aprender outras línguas, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não sei como, se é no circo, Uhum. mas é assim que eu quero viver. E aí, desde então, eu nunca morei em um lugar por mais de 6 meses ou um ano, nem na pandemia. Então, tal, mas cada hora num canto. Sim. E aí, e isso também me fez ver que a minha inspiração ela era constante. É claro que assim é uma vida cheia de, como que eu posso dizer, desapegos e desafios, né? A gente tem que viver uma vida minimalista, mas até isso foi um presente assim que o circo me deixou, porque a gente não pode carregar as coisas. Então o que eu carrego são memórias, experiências. Então meu marido, eu conheci meu marido e ele há 5 anos atrás, e ele
a gente vive essa vida nômade. Meu filho nasceu há 2 anos, a gente continua em movimento, ele é produtor musical, então somos artistas, então ele faz eventos e é produtor musical. Então a gente continua realizando os trabalhos onde estamos, meio que tem um trabalho ali, então a gente fica morando um tempo nesse lugar e ao mesmo tempo produzindo outras coisas. Então agora eu estou aqui na França, produzindo esse álbum que foi feito em vários lugares do mundo, com várias participações, colaborações de várias pessoas. E voltamos, há 2 meses a gente estava no Brasil fazendo shows, então a gente foi para o Brasil, aí foi todo mundo para o Brasil, a gente aproveitou, fez os shows e tal, mas é uma vida assim, que a gente não pode, às vezes a gente viaja e vê, nossa, que coisa linda, e aí eu falo, queria comprar isso, mas não dá, porque literalmente não dá para carregar as tralhas, então não preciso possuir isso. O fato dessa coisa existir, que lindo, eu admiro e falo que lindo que alguém fez isso, que lindo que exista, não precisa ser meu, sabe? Então mudou muito a minha relação com as coisas e com a vida, e eu passei a dar muito mais valor para admirar e reter aquela sensação, aquele sentimento de ver alguma coisa muito legal, muito bonito, alguma ideia, sem ter que me apropriar dela, sem ter que ter aquilo para lembrar. E até isso é interessante porque eu uso as músicas como recordação. Então as minhas músicas elas são autobiográficas num nível assim, às vezes eu experimentei uma coisa que foi muito forte para mim e eu quis transformá-la em música até para eu poder revisitá-la, revisitar esse sentimento, essa pessoa, esse lugar que eu sentisse. Então quando eu canto uma música que eu fiz há 6 anos atrás para alguém, para um lugar, para um sentimento, eu revivo aquilo e falo, nossa, que legal que eu passei por isso, que é como se fosse uma fotografia daquele momento, daquela história. Sim. E é tão desapegada, né, Lia? Você deve ter passado por bastantes aventuras, né? Igual uma vez que você dormiu embaixo de um barco e acordou com a maré levando tudo. É, Como é que foi essa foi das primeiras aventuras. Foi inclusive nessa época aí que a gente estava viajando com um circo itinerante, bem independente, meio hippie, diria assim. E aí a gente chegou numa cidade, não tinha hotel, não tinha nenhum lugar para dormir e tal, e tava, felizmente era verão, então tava calor, dava para dormir ao ar livre. E aí tinham barcos virados na praia. Isso foi no sul da Itália. Agora não me lembro exatamente onde, talvez Siracusa, na Sicília. Você fala, se eu não estiver enganado, foi na Sicília aqui. Tá sabendo mais que eu. E aí a gente falou, bom, vamos virar esse barco, esse barco tá virado, vamos dormir aqui embaixo e tal, colocamos as mochilas e tal, dormimos. A gente acordou com a água, a maré subiu, a gente acordou com a água levando tudo molhado. A gente foi tirando, depois a gente teve que tirar as roupas, as coisas, deixar estendido, assim, aí ficou duro de sal, as roupas e tal. Enfim, foi engraçada essa história. Eles olharam assim, por que o pessoal arrastou os barcos até aqui? Aí depois eles entenderam que os barcos não foram arrastados até ali. Foram deixados onde a maré chegava. Não, o circo é o que mais tem, podia escrever um livro só dessa fase aí. Várias histórias e vários perigos. Agora que eu sou mãe, né, a gente não se dá conta dos perigos sim. na juventude. E, enfim, eu acho que a maternidade me trouxe um ponto de vista que eu nunca tive. Eu falo para meu marido, meu filho, como que... Eu ligo para minha mãe e falo, mãe, como que você deixava? Você vai emancipar o seu filho aos 15 anos, Lia? Você vai emancipar ele aos 15? Eu não sabia, né? Eu acho que sem querer você desligou seu fone. Desligou, tá desligado. Tá desligado. Tenta de novo aí. Voltou? Voltou. Agora que bom. Eu te perguntei se você vai fazer igual sua mãe e emancipar seu filho com 15 anos também, não? Não vou. Esse erro não cometerei. Pois é. Teve esse episódio. Acho que eu passei muitos perigos extras por conta disso, né? Porque eu comecei a cantar muito cedo e não sei se tem isso ainda, mas
Na época, precisava ser maior de idade, que ainda precisa, né? Sim, sim. Precisa ser Sim. maior de idade para cantar na noite e tal. Eu cantava na noite paulistana, e aí fui emancipada com 16 anos. Juntei lá meu dinheiro, né? Morava na casa dos pais, estava no colégio. Quando acabou o colégio, resolvi ir embora para a Itália sozinha, viver essa experiência aí de aprender outra língua na marra e ver o mundo, desbravar o mundo. Meus pais falaram, obviamente que não, né? Não, não vai. Não vou te levar, não vou te dar dinheiro. Eu falei, bom, eu tenho dinheiro, vou comprar passagem e sou maior de idade, posso Sou ir? emancipada. Ou vocês me levam ou eu vou sozinho. Eles, pô, então, não, meu filho não vai, não. Tá vendo? Casa de ferreiro, É, espeto de pau, né? pois é. Não, veremos, né? A gente sempre muda de ideia, mas eu É. acho que no começo você fica muito aquele serzinho todo dependente, é mágico, não, eu tô amando a maternidade, mas traz essa noção de perigo que eu nunca pensei, imagina, viajava sozinha de trem, pedia carona, eu nem Uhum. percebia o perigo, acho que Uhum. quando eu voltei para o Brasil, acho que o meu anjo da guarda falou, ó, chega para mim, agora você vai, Se aposentou É. por é, o adicional de insalubridade, né? imagina, ainda trapezista, cuspindo fogo, cada perigo, não. Legal. Você falou uma coisa que eu gostaria de perguntar, mas antes, pedir para todo mundo deixar o like e se inscrever aí. Se não esquece, vai gostando na conversa. E aí, não faz isso que é importante aqui para o canal, certo? Você falou aí das músicas, né, que você compôs e que canta, e que elas, quando você está cantando, você acessa o sentimento, tal, que quando você compôs, tal. Eu queria saber até que ponto isso também pode ser uma coisa não tão boa, porque a gente tem exemplos de alguns compositores, né? Renato Russo, por exemplo, que dizia que algumas músicas eram muito sofridas para ele cantar porque ele tinha composto num momento não muito feliz da vida dele. Então, quando ele cantava, também vinha tudo de novo, tal. Pais e filhos, essas coisas mais pesadas assim. Para você, você sempre escolhe um bom momento para compor, para evitar isso? Fala assim, não, agora eu estou muito triste, não é uma boa eu compor agora, porque talvez vai sair uma coisa que talvez seja muito, sei lá, muito melancólica, muito triste. Ou essas coisas mais pesadas, assim, de sentimento e tal, não vêm em sua plenitude como as coisas boas quando você está cantando. Nossa, muito interessante sua pergunta. Eu estava escrevendo sobre isso algumas horas atrás. Estava escrevendo exatamente isso, que o álbum, esse álbum acústico, ele é solar. Eu sinto ele mais solar, assim como meus outros trabalhos também. Mesmo antes desse, teve o Multiverso, que ele tem uma atmosfera mais misteriosa e talvez Uhum. não, mais lunar, mas não dark, sabe? Ele não, ele Sim. não acessa as coisas pesadas, ele é só mais misterioso, mais sutil, mais melancólico, mas assim, a minha melancolia, ela não é triste como a do Renato Russo, sabe? Ela não é triste e pesada, ela é mais saudosa, ela é mais leve. Eu acho que é um reflexo de como eu encaro a vida, Uhum. principalmente, porque eu sou uma pessoa que gosta de enxergar a metade cheia do copo, que não reclamo, que tá tudo sempre tranquilo. Ah, choveu, tava sol ótimo, choveu, também é lindo, sabe? Então eu sou uma pessoa mais assim, acho que isso acaba refletindo na maneira como eu levo a vida e aí as coisas que eu atraio e as coisas que como eu enxergo, né? Porque às vezes a gente experimenta a mesma situação, né? Uma pessoa que enxerga o lado cheio do copo vai achar que tudo bem, que tá ótimo, e a Uhum. outra que já tá vendo que não, mas podia ser melhor ou tal. Então eu acho que é muito vem desse jeito que eu enxergo a vida, mas também como a minha relação com as minhas músicas é muito de registro desses sentimentos, eu acho que tem a ver um pouco com a escolha, assim, de querer falar sobre o que é bom, sobre o lado bom daquilo, ou
Eu costumo não reviver, não comentar, ou não ficar muito presa nos sentimentos ruins, sabe? Eu Não não, fica remoendo, né? como disse uma vez meu terapeuta, arrastar correntes. Sabe? Tem gente que gosta Uhum. de arrastar correntes. E não que isso seja ruim, né? O Renato Russo, as correntes que o Renato Russo arrastou, as pessoas pegam e arrastam também, porque é tão Arrasta maravilhoso, junto. né? Falar sobre aquilo, sentir. Mas não é. Eu me sinto. Eu lembro de ouvir álbuns do Renato Russo e chorar, que eu não conseguia parar de chorar e eu dava play de novo. Então, assim, é aquela corrente que você pega e fala, não, vamos arrastar juntos. Mas eu não sou assim, não, eu não sou essa, eu não me sinto veículo desse sentimento, sabe? Eu gosto, Uhum. admiro, tem horas que eu quero isso, mas assim, não quero trazer isso para minha arte, sabe? Mas Sim. também nem foi uma coisa tão consciente, não. Eu nunca desenhei isso. Falei, quero ser uma artista solar. Eu simplesmente acaba as coisas que me instigam a escrever e a pôr no papel são as inspirações mais positivas mesmo. Muito, muito Bem, interessante. Mas tem um detalhe que eu queria te perguntar, que você falou que tem essa questão, né, desse desapego, essa vida nômade, né, mas como todo ser humano tem coisas que a gente espera, né, alcançar, que a gente almeja conseguir, enfim. E você tem tatuado no seu braço um coração com 18 esferas, né, que seriam desejos que você queria realizar. Você já conseguiu realizar os desejos dessas esferas? Olha, sinceramente, eu não lembro de todos eles. Eu são deveria ter 18. escrito. Eu deveria ter escrito, né? Deve Se ter em fossem algum 4. diário, alguma coisa. Eu preciso dar eu abrir esse baú aí para ver Mas eu acredito que sim, porque eu sempre tive desejos de experiências. Eu não sou uma Uhum, pessoa muito materialista, né? Nem poderia ser. Enfim, acho que eu também, se eu fosse, não era nômade, porque uhum, não tem como. sim. Mas eu sempre tive desejo de experiências, de sentimentos. E eu acredito que, pelo menos os mais importantes, eu consegui realizar, sim. Encontrei o amor da minha vida, tenho uma família que eu amo muito, que é o meu pilar, a minha base, minha fonte de inspiração, meu filho, que eu sou louca por ele, saudável, vivo. Não é fácil, né, viver de arte. Não, nem um pouco. Não sei se um dia será, espero que sim. Não é fácil, é sempre uma coisa assim, é sempre desafiador, mas vivo do que eu amo, então não tive que virar as costas ou me dividir para né, faço muitas concessões, são muitos desafios, são constantes, mas consigo viver do que eu amo, então eu acredito que sim, acho que os principais desejos estão ali. Deve ter uns três que não fazem mais sentido, talvez mais do que isso, mas acho que os principais consegui sim. Que bom que você fez essa pergunta. É bom a gente reconhecer, né? Às vezes parar para pensar e. E ver tudo que já Obrigada. alcançou, né? Às vezes parece que tá tudo tão longe das mãos da gente, mas quando a gente olha para trás, a gente vê também tanta coisa que a gente conquistou. Isso é interessante, é importante. Acho que também faz parte desse efeito. Eu acho que você desligou seu fone de novo. De novo. Ai, desculpa. Agora foi. Não, Agora não acho que você foi. tem Agora que ir de ficou. novo, de novo. Foi? Foi, Voltou? Foi. maravilha. Ah, Perfeito. desculpa. Isso Nada. acho que também faz um pouco parte desse momento que a gente vive de redes sociais, tudo muito Uhum. imediato, muitas comparações, a gente acaba achando que não está fazendo talvez o suficiente, e as nossas expectativas ficam irreais, porque muitas das coisas que a gente vê não são reais, Sim. né? E aí isso acaba criando uma atmosfera de ansiedade em todas as pessoas, artistas ou não, em qualquer profissão. E é sempre bom a gente olhar para trás, fazer esse exercício de, tudo bem, eu quero. É bom a gente saber o que a gente quer para frente, mas também, principalmente, reconhecer todas as coisas que a gente conquistou, porque
é isso, né? O que a gente tem é o passado e o presente. O futuro, ele é feito disso também. Então, Sim. Isso aí. Agora, Olia, você lançou seu primeiro EP em 2014, mas eu queria que você falasse desse período de 2010 a 2013, que você participou de outros projetos, banda de samba, de jazz. Como é que foi esse período para você? Era um período que você estava procurando, experimentando, até achar aquilo que seria o seu estilo próprio para o seu primeiro EP solo? nossa, total. Foi isso mesmo. Enquanto eu fazia faculdade de moda e ainda tinha um pé no circo, assim, ainda fazia algumas aulas, mas já tinha desistido de ser profissional, de continuar essa carreira e tudo, eu comecei a experimentar músicas. Eu comecei a experimentar projetos de música para estudar a minha voz, para exercer, né, ali o palco, a Uhum. performance, enfim, experimentar a composição e tal. E aí eu tinha projetos paralelos. Depois que eu comecei a compor, que eu lancei meu primeiro álbum, eu abandonei, assim, até porque não dá para fazer tudo ao mesmo Sim, tempo. E claro. atualmente, engraçado, atualmente, assim, nos últimos 3 anos, eu resgatei esses projetos. Então, assim, na época eu tive uma banda que foi minha primeira banda, que chama Paris Le Rock, Uhum. que é uma banda de punk rock, eletro rock, meio punk eletro, muito legal, que eu tenho muito orgulho. Só músicas autorais nossas, principalmente minhas e do Alec Hayat, que é um super compositor. Ele que compôs a maioria das músicas com a Cel, no primeiro disco dela, tem outras composições muito legais. E outros parceiros da banda que entraram e saíram, tal, mas o Marco Klein, que baixista, também compunha com a gente, depois Jucan Vilas Boas. Então foi uma época muito fértil e muito que me deu muita base, me deu toda a minha base, na verdade, e deu meu nome, né? Meu nome artístico vem dessa banda, Sim. de Uhum. Paris, que chamava Paris Le Rock. Meu nome é espanhol, italiano, compridíssimo, não daria para um nome artístico, ninguém ia lembrar, ninguém ia conseguir falar. Então, ficou Alia da Paris e eu acolhi esse apelido com carinho, porque afinal foi o meu começo e, e ao mesmo tempo meus pais tinham um espaço que chamava Feira Moderna, de arte brasileira. E aí Uhum. eu montei uma banda de samba, clássicos do samba e choro, chamei um pessoal talentosíssimo que está aí bombando nesse gênero, porque eles são mesmo do samba e tal. E eu cantava com uma amiga minha, Flora Popovic, que é uma cantora muito boa. A gente cantava horas e horas, né? Já era uma roda de samba que durava 6 horas, a gente cantava, então foi muito legal para poder estudar esses repertórios tão ricos, né, da música Sim. popular brasileira e experimentar a minha voz nesses lugares também, porque cada gênero e até línguas puxam o seu timbre, a sua divisão, a métrica ali das músicas para um lugar. Então para mim foi muito importante trabalhar, poder ter a oportunidade de trabalhar a voz e a interpretação em diferentes gêneros. E eu Sim. gosto de todos eles. E eu estava justamente pesquisando qual seria a minha linha de composição. Então é importante a gente, sei lá, para mim foi importante na prática ter essa experiência. E aí, enfim, depois que eu comecei a lançar os meus trabalhos solo, deu uma parada com isso. Recentemente eu resgatei um projeto que é o que eu mais estou cuidando agora, que chama Vive la Chanson, que é onde eu interpreto só músicas francesas. Fiz Uhum. um show agora no Brasil, no Blue Note. Fiquei muito feliz, fiz 2 shows, casa cheia, sold out, sucesso total. Que bom. Fiquei muito feliz, porque é recente que eu faço esse show aberto ao público, porque esse show eu montei para fazer mais shows fechados, né? Uhum. Eventos fechados e tal. E aí, e poder estudar essas músicas, até deixei mais para eventos fechados por medo de confundirem muito com a minha carreira. Depois eu Sim, falei, que bobagem, as pessoas gostam tanto, por que não mostrar esse trabalho assim abertamente, né, para o público, para quem quiser claro. chegar, não ser uma coisa restrita. E deu muito certo.
Aparentemente deu muito certo, então devo continuar. Acho que esse ano ainda volto para o Brasil para fazer esse show e um show do acústico. Mas é isso, a música francesa, por exemplo, ela traz a minha voz para um lugar muito. Ela puxa a minha performance para um lugar mais cênico, mais visceral, que as próprias músicas tinham na época, assim, intrínseco a elas. Então é interessante me perceber nisso. Parece até um jeito de atuar, sabe? Me sinto um pouco atriz fazendo essas. Mas, como são músicas, né? Eu estou sendo intérprete nesse projeto. Para mim é uma novidade, assim. Já Sim. tinha experimentado no samba e tal, mas as músicas eu só escolho músicas desse projeto Viva la Chanson quanto de samba, que chamava Briga de Galo, músicas que eu conseguia me ver me sentir na pele daquela pessoa cantando. Então tinham muitas vezes, engraçado, que vinham até hoje, né, que as pessoas falam, mas canta essa música, e essa música eu vou escutar e falo, não, mas eu não quero falar isso. Eu não me identifico. E não consigo fazer, não, eu vou cantar mesmo assim porque as pessoas querem. Não, eu só canto aquilo que eu consigo sentir que me identificar ali de alguma forma naquele sentimento, naquele drama, naquela história, naquela. Sim. Ela não tem um espírito de brasileiro, com toda certeza, Will, porque o brasileiro não consegue falar não. Já ela não tem essa dificuldade. Não me identifico, não, obrigado. Não. Muito bacana isso. Também nunca tinha reparado nisso. Obrigada pela reflexão. Não tinha. Me considero uma pessoa que tem dificuldade de falar não, mas bem, você pontuou bem aí, talvez seja. Olha, ela disse não pro Arnaldo Antunes, Will. Então acho que ela não Não, tem gente, tanta não foi isso. dificuldade assim. Não, de jeito nenhum. Eu não. Tô brincando, tô provocando. Mas você falou já Agora, Lia, você tocou no Pelo ponto. amor de Deus. Acho que tá dando um delayzinho. Eu acho que eu tô com lag. Eu acho que eu tô com bastante lag. Eu tô Mas com fala, acho que bastante já Sou normalizou. eu? Não, Tá. acho que é o César. Mas acho que normalizou. Fala aí. Não, Manda aí, sou César. eu. Não, é porque eu só queria aproveitar um ponto que ela tocou, já que ela meio que deu uma pincelada no assunto. Queria que ela faça um pouquinho mais dos saraus que os pais dela organizavam quando ela era criança, aqui, o pessoal do Ira, do Titãs, do Legião Urbana. Como é que era essa experiência? Não, Legião Urbana nunca foram. Ah, mas é verdade, o Dado. O Dado, Tinham, né? na época, o Dado, que aliás tive a honra de cantar na comemoração dos 30 anos, numa turnê, em alguns shows, e foram umas das experiências mais incríveis, cantar para milhares de pessoas. As músicas do Renato Russo, que as pessoas ali, né, justamente, eu consegui, naquele momento eu vesti ali carreguei as correntes ali com milhares de pessoas. Nossa, Sim. incrível. Foi um convite, fiquei muito honrada. Foi maravilhoso poder, né, fazer parte, assim, de alguma forma dessa comemoração. E surgiu justamente disso. Quando eu era pequena, meus pais tinham um grupo de amigos que eram muito ativos ali em festas e se juntar para fazer. Não eram saraus organizados ou com a intenção, sabe, de ser sarau. Simplesmente Sim. acontecia ali em volta da fogueira e tal. Então, às vezes estava o Arnaldo Antunes, estava a Sandra Pérez, da Palavra Cantada, estava o Luiz Tati, estava o Edgar Scandurra, o Dado Villa-Lobos. Então, eu conhecia esse pessoal, assim, novinha, e ali a gente cantava, e alguns deles, pô, você canta, né? Um caso foi o Dado, que reparou logo cedo, você é muito afinada, tal, e querido ele, imagina, me convidou para cantar, foi a primeira vez que eu nem chamava Lia Paris ainda, nem, assim, eu não tinha a perspectiva de ser cantora, eu tava lá estudando, não sei, não lembro o que eu tava fazendo, provavelmente estava no circo. E ele foi para o Rio de Janeiro cantar no show de lançamento do álbum dele, Jardim de Cactos, que tem uma música do Loborges, lindíssima. Então, assim, tenho muito carinho por eu tive essa oportunidade, né, de
de ver ali ao vivo muitas pessoas que eu admiro muito o trabalho e poder ter esse contato, essa experiência. Legal. Acho que muitos gostariam de ter essa Ah, experiência mesmo. sim. É, não, são Você, pessoas muito é, queridas, muito talentosas. você citou algumas em algumas passagens aí, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais a sua curiosidade de ter ido fazer moda, né? Ter buscado essa formação em moda. O que te fez ir buscar uma formação acadêmica de moda, não apenas de gostar e tal, mas ir estudar mesmo numa faculdade? A minha mãe é estilista e ela é uma artista, assim, ela faz estamparia, faz muitas coisas manuais e tal. E em casa sempre teve um ateliê que para mim era um lugar mágico, porque era cheio de panos, botões, passamanarias, né, que são aquelas fitas. E eu passava horas ali brincando, minha mãe fazendo, criando figurinos para teatros, para peças, para espetáculos de dança, para às vezes coisas, peças publicitárias e tal. E eu ali do lado olhando, eu achava mágico aquilo. Então, e eu sempre gostei de me vestir de um jeito diferente, de ter peças únicas. Assim, eu sempre achei legal. Na minha época, não sei se ainda tem, é recente, né? Mas enfim, acho que as coisas mudam tão rápido, numa velocidade tão rápida e muitas ainda bem. Mas na minha época tinha muito bullying assim na escola. Não sei se tem Sim. ainda hoje, acho que é mais controlado, mais recriminado, mais controlado. Mas tinha muito. E eu sofria muito eu era uma criança assim, esquisita, digamos assim. É, mas mesmo assim, eu não me isso não me fazia querer ser parecida com os outros, sabe? Ser normal, Uhum. vai. Eu continuava sendo esquisita, assim, eu achava até legal, mesmo que me causasse um pouco de. Ah, não é legal, né, para nenhuma criança Claro. passar por isso, mas isso me dava um senso de. Hum, engraçado, um senso de identidade. Acho que é isso. Uhum. E aí e não tinha muitas marcas, muito, não encontrava. Hoje em dia tem muita opção, né? Você pode, Sim. qualquer estilo que você quiser, tem facilmente. Mas antes não tinha, era uma coisa meio, poucas marcas ousadas, tal. Então a minha mãe comprava revistas internacionais, de moda e tal, e eu ficava pirando naquilo, falando, eu quero isso, e não encontrava, né? Então, eu meio que fui fazer moda para desenvolver, para aprender a fazer as coisas que eu gostava, e até fazer isso, não, eu queria fazer figurinos, Sim. mas depois que eu entendi que a moda, né, que esse lado é o menor, assim, da moda, que a maior parte da indústria da moda, das oportunidades, tal, tá no prêt-à-porter, né, que tá na coisa mais comercial, e aquilo não me interessava e tal, mas foi uma formação interessante também, porque trago também coisas que aprendi na moda e conheci uma das pessoas que é muito parceira no meu trabalho, que é a Sulamita Danquart. Na época, ela nem imaginava que ela se tornaria uma grande maquiadora. A gente se uniu ali logo nos primeiros dias de aula e hoje em dia ela é uma grande parceira do meu trabalho. Praticamente todos os minhas fotos, minhas produções artísticas, ela que fez a caracterização, que é mais do que maquiagem. Eu me transformo em personagens ali, né? Eu gosto de brincar com isso. Não sou só eu, é uma mensagem ali, quase com um ser de outra dimensão. E ela entende muito isso. E ela é muito boa em fazer essa produção, essa caracterização. Então a gente, enfim, tenho coisas muito boas dessa formação e dessa experiência. Não me arrependo de ter feito, mas não segui essa Uhum. profissão. Já que o Will puxou esse ponto, eu quero saber então como é que você foi parar como editora-chefe da revista Hype. Como que você foi trabalhar lá, parar na revista assim? Teve uma revista, ela chamava Mad Mag. Era uma revista que era uma revista de eventos e ela tinha dentro dela música,
entretenimento, moda, arte, tudo que meio que estava acontecendo na cidade. Uhum. Que acho que era uma revista que tinha na Europa, agora não me lembro qual, e esse italiano teve essa ideia de fazer essa revista em São Paulo, que ele era um apaixonado por São Paulo e tal. E a gente se conheceu num desses eventos de São Paulo, meio música, meio show e tal. E eu tinha essa meio, ele, pô, você é do circo, da música, conhece um pessoal e tal. Tô com essa ideia de fazer essa revista, e aí eu tive várias, falei, pô, por que você não faz assim, assim, assim? E aí acho que dessa minha espontaneidade, assim, de sugerir coisas e ter ali, ser jovem, né, com vontade de fazer e poder, né, explorar ali todos os contatos, as ideias, plasticamente ali as ideias visuais, ele acabou me convidando para fazer essa revista, foi muito importante, porque também a partir dela que eu contactei muitas das pessoas que eu conheço hoje em dia, até, nossa, faz tanto tempo isso, mas muitas pessoas que na época eu admirava e talvez nunca não entrasse em contato. Erika Palomino, por exemplo, que é uma pessoa que é maravilhosa, profissional e pessoa, que ela acabou até dirigindo um trabalho musical meu, que foi o Lua Vermelha com orquestra, recentemente, posso lá, há 4 anos atrás. E foi na época eu contactei, falei, porque tinha no final da revista uma entrevista, tipo um ping-pong. E eu criei essa ideia de fazer uma entrevista inusitada. Então eu perguntava, qual que é a sua comida favorita? Você tem uma mania? O que você nunca faria? Sei lá, uma entrevista que não era um convencional, sabe? Que era uma coisa mais engraçada e curiosa do que informativa ou jornalística. E aí acabei contactando muitas pessoas da cena, assim, da moda, da música, pessoas que talvez eu não falaria assim na vida real, digamos assim. Foi muito legal essa experiência. Muito bacana. Muito As coisas bem. acontecem meio aleatórias às vezes, né? Isso é muito interessante. Aliás, eu já vou reforçar que você tem tanta história e tanta coisa diferente que realmente você tem que pegar e escrever o livro contando essas histórias todas, porque tem muita coisa, né? Obrigada pelo incentivo. Às vezes eu fico pensando, será que as pessoas querem saber? Com certeza, acho que as pessoas iriam querer saber. Por exemplo, né, uma dessas coisas, escolher Bangkok para lançar um single. Conta essa história do single Três Vulcões que você acha que eu vou lançar lá na Tailândia, meus. Nossa, gente, vocês são maravilhosos. Vou querer conversar com vocês por uma semana. Quando eu for lançar o livro, com certeza. Eu vou chamar vocês como pesquisadores. Aliás, maravilhoso. Lia, deixa eu até aproveitar que o Will fez essa pergunta, né, sobre lançar. E aí você já aproveita e já fala assim, sobre lugares diferentes, né, que você fez show. Você fez show em um ateliê escondido, palco de vidro, fez show num apartamento, que era uma casa noturna, que era um apartamento. Aí já aproveita e já fala sobre o clipe, já fala sobre esses lugares diferentes aí, onde você se apresentou. Lugares inusitados. Então, às vezes eu fico pensando, sinceramente, assim, por que né, nessa ansiedade das redes sociais, expectativa e tal, às vezes eu fico pensando, nossa, por que meu trabalho... E as pessoas me perguntam, nossa, seu trabalho é tão legal, eu amo, eu sou, né, tem fãs, assim, tenho poucos fãs, mas fãs assíduos, tinha que todo mundo conhecer. Por que será? Eu fico pensando que às vezes é porque, um dos motivos é porque eu escolhi muito, eu sou muito lado B. Eu sou meio indie mesmo. Porque as minhas escolhas, assim, onde que eu me esforcei para fazer os shows e tal, não foram escolhas marqueteiras ou estratégicas, vamos dizer assim, estratégicas. Vou lançar aqui primeiro em São Paulo, BH, né, os polos, Rio, aí, sei lá, Paris, Londres, Nova York. Eu, nessa minha vontade de conhecer o mundo
eu, assim, juntava uma coisa com a outra. Vai, quero muito, o meu sonho era conhecer a Ásia. Vou lançar lá, faz sentido? Não, nenhum sentido. Comercialmente falando. Mas para mim fazia todo sentido, porque, ué, por que não? E é uma história para contar, uma história para ser vivida. Eu não me arrependo, sinceramente, mas eu acho que se eu tivesse, ao invés de todos esses lugares, eu tivesse escolhido coisas mais simples e certeiras, talvez a minha carreira estivesse no outro ponto, assim, em termos de fanbase, de grandes festivais e tal. Sim. Mas acho que não seria talvez tão interessante para o meu livro. O grande projeto dela é um Pois é. livro, e agora a gente entendeu. Tudo isso para escrever livros daqueles para entrar para a história. Não, talvez, hein? Espero que sim. Porque é isso. Então, assim, eu quis viver coisas. Teve esse episódio do lançamento do primeiro single do EP na Ásia. Queria muito conhecer a Ásia, Bangkok. Entrei em contato com um pub que tinha música internacional, em inglês, casado com uma tailandesa, que é um cara interessadíssimo por música e tal. E falei, olha, tem esse lançamento e tal. E o cara super, né? Eles me receberam super bem. Fiz entrevista, tinha algumas mídias ali locais que frequentavam, né, que giravam em torno daquele lugar. E então fiz o lançamento lá, acaba tendo uma repercussão no Brasil, né, de notícia e tal, Claro. até pela própria exoticidade da coisa, mas não é uma construção de público efetiva, né? Então, a gente nunca sabe, né? Na verdade, por que não, né? Podia ser que eu estourasse lá na Ásia, eu ficasse por lá mesmo, tem histórias assim. Mas eu acabou, não, foi uma escolha mesmo de satisfação pessoal, sabe? Quero fazer uma coisa que vai me trazer uma experiência muito única e diferente e tal. Então, isso também, por exemplo, fui fazer um clipe, tive a oportunidade de ter um empresário, uma época, que investiu num videoclipe. E na época ele falou, olha, a gente tem essa verba, vamos investir num videoclipe, onde você vai querer, qual que é a sua ideia? E trabalhava com duas produtoras gêmeas na época que eram apaixonadas pela Islândia. E me apaixonei junto, porque realmente é um lugar espetacular, absurdo, parece um outro planeta, a natureza desse lugar. E eu também, né, me interesso muito por lugares, por experiências diferentes. Falei, vamos tentar fazer lá, por que não? E claro, tinha uma verba limitada e tal. Fiz acontecer. Chamei um diretor que morava, tinha uma equipe a maquiadora, estava na época na Europa, né? Fiz de um jeito que a gente conseguiu, juntei uns malucos lá, artistas que quem dirigiu o clipe foi o Glisson Paulino, que é um super fotógrafo aí, mundialmente conhecido, um amigo meu, ele topou fazer, eu chamei uma outra galera, e aí a gente fez esse clipe acontecer. Então, assim, claro, se tivesse feito em São Paulo, talvez a gente tivesse mais verba para investir no marketing, né, na impulsão desse clipe, e ele tivesse tido muito mais visualizações e tal, mas é impagável as coisas que a gente viveu lá e essa história. Então, Registro, eu acho que esse é um bom exemplo de todas as outras coisas que eu fiz. Porque eu gravei um clipe também no meio do deserto lá na Califórnia, em dois, aliás, o Andaluz e o Uncanny. Um foi em Joshua Tree, o outro foi em Death Valley, em anos diferentes e tal. Mas também, talvez tivesse sido muito mais fácil gravar em São Paulo e não ter gasto aquele valor, aquela energia né, na execução da coisa e colocado em impulsão, mas não me arrependo nem um pouco, assim, essas experiências para mim valem muito mais do que qualquer hype, qualquer fama, qualquer como fala? Viralizar o clipe. Viralização. Mas essa música Meus Caminhos que eu gravei, tem uma das versões, é um feat com o Dinheiro Preto, a outra é com o Lucas Carlos.
E a terceira versão sou só eu sozinha no violão de aço, no Taylor de aço. Essa música eu acho que ela é muito tema de novela. Embora eu não assista novela, me parece que seria uma, Eu não, Tá música no muito uso das boa. novelas, viu? poucas pessoas estão assistindo novela hoje Eu em sou dia. muito fã, nunca fui, gente, nunca fui. Olha, talvez seja mais interessante ter uma música tema de um dorama. Hoje em dia, Que sim. dorama tá todo Pois é. mundo Hoje assistindo em dia tá dorama. Hoje em bombando, dia. Ou uma série, né? Uma Sim. abertura de uma série. com Que certeza. acho que o meu desejo maior seria esse. Ô, Lia, falando, a gente tá chegando aqui já perto da reta final do nosso papo. Então, falando desse grande livro que você vai escrever, de grandes histórias, conta pra gente, então, a história de quando você foi atropelada e depois foi fazer um show com o braço engessado no em São Paulo. E também, aí já não é uma história pra gente rir, mas é uma coisa que passou e que bom que deu tudo certo, quando você sofreu um acidente, né? Que você foi fazer a pirofagia lá quando você estava lá em Los Angeles, que você acabou se queimando, teve que ser hospitalizada, voltar para casa, etc, etc. Fala da gente desses dois momentos mais de tragédia, vamos colocar assim. Pois é. Não, esses foram momentos, por exemplo, não escrevi músicas sobre eles, foram coisas muito. Essa do carro foi meio de raspão, assim, né? Eu quebrei o braço, mas não foi uma coisa grave. A queimadura, sim. Mas, de modo geral, eu sempre fui uma pessoa muito destemida. Destemida, assim, desprovida do medo. O que é péssimo, porque passei perigos absurdos a minha vida inteira e só hoje, depois de ser mãe, que eu falei, nossa, que eu fiz na minha vida? Tipo assim, esses acidentes foi assim, tô no lucro, porque Sim. o que eu podia ter acontecido comigo, algum dia escrevo no livro, porque eu era muito, assim, distraída e destemida, nem pensava no medo. Então, esse dia Ela vai sair daqui e mais vai escrever o primeiro capítulo do livro dela hoje. Quando ela sair, quando ela desligar aqui, ela já vai escrever o primeiro capítulo. O episódio mais antigo foi esse do carro, porque eu tava distraída com o celular, ouvindo música, tava pondo uma música no fone. E aí o motorista, passou no sinal amarelo, vai. E se eu tivesse atenciosa, eu ia ter ficado na calçada. Como eu vi que tava verde, eu indo pro verde, eu saí e não vi. Ele me pegou, quebrei, fui pro hospital, tal, quebrei o braço, tinha show de lançamento. Fiz o show de lançamento com o braço imobilizado e tal. Mas esse episódio, isso faz parte desse meu lance que eu não tive medo a vida inteira. Depois aconteceu a coisa da queimadura, eu tava morando em Los Angeles na época, morando assim, nômade, né? Passando um tempo em Los Angeles. E recebi o convite de uma produtora, uma diretora muito legal, para gravar um videoclipe. E ela falou: bom, você tem essa habilidade, esse lance diferente de cuspir fogo e tal, vamos usar isso no clipe? E aí faziam anos que eu não fazia pirofagia. Ao invés de treinar mais, ligar para minha parceira lá, aquela que tinha ido morar comigo na Itália, que fazia comigo, ela teria dito não, claro que não, né? Mas não falei nada com ninguém, fui lá fazer, e aí era um produto que eu não conhecia muito, ele tinha uma densidade um pouco diferente, a gente faz com querosene. Sim. E aí era um fluido de toucheira, que era um pouco mais espesso. Então ele soltou a hora que eu fui fazer o fogo, você solta assim pela boca, tem que ter um jeito certo, numa velocidade certa para não voltar. O negócio fez um fogo muito alto e voltou no meu rosto e grudou no meu rosto. Eu sofri queimadura de 3º grau severo, assim, foi bem grave. Fui pro UTI, enfim. Foi horrível, foi horrível. E nessa ocasião eu tive, assim, ou era morfina até eu ficar viciada, ou eu tinha que encarar. Teve um momento ali, depois de uns dias, que eu precisava parar de tomar morfina, porque senão eu ia ficar viciada. E aí eu escolhi não tomar mais a morfina e tal, e era uma dor insuportável, assim, um negócio, a pior dor que eu já senti na vida. Pior mesmo, até do parto foi melhor. E aí eu
entrei em contato com a minha... Foi engraçado, porque eu não tive medo e nem... Não me desesperei, assim, nessa situação. Eu tava com o rosto inteiro queimado. A perspectiva era de que eu ficasse deformada mesmo. Sim. E eu sou uma pessoa vaidosa, assim, né? Sei lá, acho que todo artista é um pouco. E nesse momento eu lembro que eu não estava preocupada com isso, assim, eu só estava grata por eu estar viva e tal. E eu me conectei com a cura. Foi uma coisa muito mágica que aconteceu. Eu me conectei ali com as minhas células. Eu quase que eu falei assim, gente, deu ruim. Vamos trabalhar. Curar. E aí era tão forte a dor que eu tinha alucinações. Eu via como se fossem aquelas imagens lisérgicas, sabe? Flúor, meio que mandalas, assim. Sim. Uma miração de ayahuasca, assim, um negócio de ácido, sei lá. E aí eu falei, nossa, que viagem, o que é isso tal? E aí eu vi, eram minhas células, como se fosse a projeção das minhas células, assim. E aí eu me conectei, falava com elas, gente, vamos trabalhar, vamos curar isso. Meses depois eu estava curada, sem nada, não tenho uma marquinha, nada, imperceptível, enfim, um milagre praticamente. Com certeza. Você chegou a ficar 2 meses no escuro, né? Com a Fiquei pele queimada? 3 meses no escuro, comecei a ler tudo. Comecei a ler coisas sobre isso, coisas para comer que você pode evitar, coisas que ajudam a pele, enfim. Gente, nem nunca tinha contado esse episódio para ninguém assim publicamente. Acho que é aquilo que a gente falou no começo. Eu escolho lembrar e falar das coisas mais positivas, mas eu não me lembro. Quando eu lembro dessa história, eu não lembro como se fosse uma coisa muito ruim, não. Foi uma experiência maluca dessa conexão com o próprio corpo, dessa percepção que a gente enxerga. A gente se conecta pouco com outras dimensões da nossa existência, né? Só quando acontece uma coisa muito grave, assim, que te põe numa outra perspectiva. E isso foi maluco, essa coisa da cura. Eu entendi como a nossa mente tem um poder de cura que a gente não acredita. A gente só acessa quando é urgente mesmo. Pois é. Mas enfim, acabou esse momento temido, agora eu tenho medo de tudo e qualquer coisa. Não brinca mais com fogo. Agora ela não acende nenhum fósforo mais, viu? Para fechar esse episódio esse clipe que a gente fez de Coração Cigano, o clipe que a gente fez. Aliás, é perfeita essa história para fechar a nossa entrevista, porque esse clipe que a gente fez na Islândia se chama Coração Cigano, e ele conta, ele é a tradução desse sentimento de nostalgia do futuro, dessa sensação de necessidade de movimento, né? O porquê que sou nômade e tal. Então, ele é a tradução, assim, do meu trabalho. Eu acho que é a música que mais me representa. E esse clipe é o meu favorito, pelo motivo óbvio, acho que por ter tido a oportunidade de fazer um clipe num lugar tão extraordinário e tão diferente de tudo que eu já vi. Mas algumas das cenas foram feitas num lugar muito perigoso, 2 delas. Uma é na Praia Preta de Reykjavik, que é a praia vulcânica. A gente gravou praticamente no sol da meia-noite, né? Então era madrugada, não tinha ninguém na praia, ninguém, deserto. E a gente gravou na beira da água. Inclusive, o diretor, que é o ator também, ele estava assim, as ondas vinham e pegavam ele. Depois a gente viu, né? Eu vi recentemente, anos depois, eu vi que essa onda é perigosíssima, já matou várias pessoas que ficaram ali dando bobeira. Então, assim, a gente nem pensou nisso, nem percebeu. Gravamos lá, achamos lindo. A água, temperatura negativa, já, né, no verão, a água, então, congelante. Essa foi um perigo desse clipe. A outra coisa é que eu gravei nua, com uma maquiagem, uma caracterização de maquiagem. E estava negativa a temperatura. Então, o drone que a gente usou, a gente teve que gravar a cena várias vezes, porque ele congelava. Ele congelava e descia, então ele pifava, vai. E aí eu lá, congelando, né? Nua, no meio das pedras, com vento de, sei lá, mais congelante ainda. Quase que podia ter tido um treco, né? Uma hipotermia. Hipotermia gostosa, né? E a terceira ocasião foi que a gente entrou num parque que tinha aqueles gases, sabe? Borbulhantes. Com água fervendo e enxofre e tal.
E aí tinha uma placa gigantesca, assim, de 3 metros por 5, escrito Não se Danger, not, no enter. A gente olhou, a equipe inteira, né? Não só eu, mas eu desprovido do medo, mas todo mundo. A gente olhou assim, leu, obviamente. Quem entraria nesse lugar? Ninguém, nunca, não. A gente pegou, entrou alegremente, adentrou pelo portão e gravou várias cenas, passando do lado das poças de gás, de não sei o quê. A hora que a gente saiu, entrou no carro, a gente viu uma explosão de um desses buracos, mas assim, de 20 metros, um negócio que ia ter queimado todo mundo ali, não ia ter nem nada para contar a história. Não, quando eu penso nisso, eu falo, gente. Isso foi depois do episódio de Los Angeles, então assim, não tinha aprendido a lição. Pois é. Eu precisei ter um filho para entender. Agora entendi. Eu ia falar por que ela não quer emancipar o menino. Sim, não, e eu ia falar isso agora. Quando ele tiver um pouquinho mais velho e tiver entendimento, conhecimento dessas coisas, vai ser difícil dizer não para ele. Não vai poder ver essa entrevista. Ele vai ficar jogando na cara da mãe dele. Mãe, mas você fez isso, você fez aquilo. Não, mas aí a gente é por isso mesmo. Mas então vamos além do livro que você vai escrever, fala do acústico que você acabou de lançar. Se você acha que vai ser mais viável os shows por serem um formato mais acústico e aí ser uma coisa mais fácil de realizar. Não sei como é que você pretende fazer. Você pretende fazer só voz e violão, com outros instrumentos? Fala então dos planos para o acústico daqui para frente. Falando do disco e de Coração Cigano ainda, Coração Cigano é uma música que eu escolhi, uma das músicas que eu escolhi para regravar. E ela é a música que eu vou gravar, essa é a música principal do álbum, que ela não é a música de abertura, também por um outro motivo, mas é a música que mais me representa e tal, então eu escolhi para regravar essa música e convidei a cantora Luê, uma cantora maravilhosa do Norte, maravilhosa. A voz dela, assim, ela é super... a voz dela é potente, doce, e ao mesmo tempo livre, é uma voz que soa livre, que eu achei que tinha a ver com essa... Acho que ela tem essa alma cigana também, mora em outro lugar, não é o lugar que ela nasceu e tal. E ficou muito bonita esse dueto que eu fiz com ela, gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado. Então, essa música, ela representa, dá o tom, do álbum. E sim, pretendo fazer os shows, são mais simples, então não tem cenário, a banda toda, é um show que dá para fazer com uma iluminação simples em qualquer lugar, digamos assim, né? Num festival, num teatro, num sarau, enfim, ele é portátil, né? Então acho que alguns shows eu posso fazer sozinha, alguns eu vou convidar os músicos que participaram, teve o Johnny Zaney, que participou, o Bruno Dupré, que são grandes musicistas, então acho que a escolha vai ser essa para representar aí o show. Espero que eu consiga voltar para o Brasil esse ano, meu desejo é esse, para fazer um show ao vivo com um lançamento ao vivo, em meados de novembro. Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou te fazer a última pergunta, uma pergunta simples e rápida, para a gente depois partir aqui para as nossas despedidas. Quero saber se você ainda gostaria de viver na Terra do Nunca. Nossa, assisti recentemente esse filme novamente, porque agora a videoteca é infantil. Claro. Estou revisitando. É interessante. Não. Nossa, olha, queria dizer que eu gostei muito da entrevista. Vocês são maravilhosos profissionais, tiveram muita sensibilidade na pesquisa da minha biografia e fizeram perguntas que eu nunca, inusitadas, assim, mas muito precisas. Muito legal, muito obrigada. Essa pergunta realmente foi do fundo do baú, assim, acho que eu devo ter dito isso em algum momento. Me identifiquei muito, durante muito tempo, com, acho que não perder a essência. Acho que o recado, assim, né, do Peter Pan, da Terra do Nunca, é não perder a essência, a autenticidade, a pureza. Que esse é o grande lance, né, esse é o grande pesar, talvez, de
do tempo e das Uhum. experiências, né? A gente acaba endurecendo um pouco com a vida, com a realidade, com as coisas duras da realidade. E então continuo me identificando com isso. Acho que eu tento muito, e principalmente tendo um filho, você quer dar o seu melhor, você enxerga, primeiro que é um ser ali puro e leve, como todos nós fomos um dia, Uhum. e aí você se depara, né, com essa perspectiva, né, de querer, se você revive aquilo, não tem como. Então eu me identifico ainda com essa frase, com essa mensagem, mas ao mesmo tempo, não quero viver na Terra do Nunca, porque o que eu vivo hoje é tão mágico poder ter essa honra, né, de ser a pessoa que vai conduzir uma nova vida. Uhum. E sem amadurecer, sem crescer, você não tem esse presente, essa dádiva. Né? Então seria impossível. É uma perspectiva que é impossível. Então, não, eu não trocaria. Apesar de tudo, eu prefiro ter saído da Terra do Nunca para poder ter essa experiência. Maravilha. Muito bem. Bom, infelizmente, Will, chega aquele Pois é. momento que a galera fica bem triste, né? A gente vai chegando aqui no final desse papo, que foi muito interessante. Teria muita coisa ainda que a gente poderia falar aqui. Esse bate-papo poderia durar algumas horas e a gente não esgotaria tudo que tem para falar. Eu quero reforçar que assim, eu não falei só por falar, não. Acho que essa história sua merece sim ser registrada. Merece sim um livro que conte, nem que seja só para o seu filho mesmo ler mais para frente, né? Mesmo que o público em geral não se importe, mas que ele tenha essa felicidade de poder ler essa história incrível, embora eu acredite que o público iria se interessar muito, mas enfim. Queria agradecer demais a Lia, né? Eu falei para ela no bastidor que a minha boca fica querendo muito falar Paris, né? Mas a Lia Paris, né? Por estar aqui conosco César é hoje. muito Eu internacional. sou muito internacional. Agradecer a galera que está aí assistindo esse episódio, que ainda vai assistir, né? Que aí fica gravado pro filho da Lia, quando for maior, poder ler e jogar muitas coisas na cara da mãe dele e dizer que ela não pode proibir ele de nada. Agradecer o pessoal aí que se inscreveu, que assinou a notificação, que deu like nesse vídeo, que merece, com toda certeza. Né? Acompanha a gente aí, toda terça e quinta às 8 horas a gente está por aí. Eu me despeço, passo a palavra para o Will e ele toca a bola para Lia encerrar para nós mais um super episódio. Bom, também agradeço bastante a Lia ter aceitado o nosso convite, ter participado do nosso episódio aqui. Todo mundo convidar para assinar as notificações aqui do canal, para quando sair episódio novo você ser avisado. Às vezes o YouTube entrega, não entrega, às vezes ele escolhe quando ele mostra o conteúdo, então se você ativa as notificações, você é avisado. Qualquer forma, toda terça e toda quinta às 8 da noite, cola aqui no canal que tem sempre um convidado especial para falar com vocês e para vocês. E a convidada de hoje fica com as palavras finais do episódio de hoje, que é Lia Paris, com você, Lia. Nossa, muito obrigada. Estou muito grata e muito feliz. Foi uma experiência foi maravilhoso falar com vocês, reviver todas essas histórias e poder ter a oportunidade de contar um pouco para vocês e para o público e tantas reflexões aqui. Muitíssimo obrigada. Vocês fazem um excelente trabalho, muito lindo. Espero que muitas pessoas escutem essa entrevista e todas as outras que vocês já fizeram. Muito, muito obrigada. E para o pessoal que está nos ouvindo aí, escutem o álbum que já foi lançado, com essas e outras histórias. E se quiserem vir me perguntar aqui nas redes sociais, eu adoro contar sobre elas, adoro saber o que vocês acharam. E o mais legal de tudo é quando eu tenho depoimentos das pessoas que se identificaram e que viveram histórias parecidas. Eu acho demais. Então, fiquem à vontade. Vou amar saber o que vocês acharam. Venham escutar o álbum acústico. Um grande beijo, muito obrigada. Obrigada, Will, obrigada, César, obrigada a todos vocês. Então é isso. Aí. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.